Bom dia, alunos. Bom, estou fazendo essa aula aqui porque eu acho que fica mais esclarecido, né, o assunto da prova de português, que vai ser tipos de predicado, transitividade verbal, complementos verbais, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. São esses assuntos que vão ser abordados na avaliação de português agora. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, tipos de predicado, tá? Vamos lá. Existem três tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como identificar o predicado em uma frase? Primeiro vocês têm que saber o que é um sujeito e um predicado de uma frase. O sujeito é aquela pessoa que está fazendo a ação, ou aquela coisa que está fazendo a ação. Por exemplo, Paula pegou seu pincel. Quem fez a ação? Paula. Paula é o sujeito da oração. O restante todo que sobra se chama predicado, tá bom? Olha aqui a frase. A aluna apareceu. Quem apareceu? A aluna. Então, a aluna é o sujeito e o resto que sobra, tudo é o predicado. Ai, tia, mas sobrou um monte. Tudo que sobra se chama predicado, tá bom? Então, sujeito e predicado, vocês têm que saber identificar para poder saber se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal, tá bom? Partindo desse princípio de saber identificar os sujeitos, vou até passar a videoaula sobre os sujeitos para vocês não ficarem com dúvida, nós vamos lá nos predicados, tá bom? O predicado verbal é aquele onde o verbo está fazendo uma ação, tá? A aluna apareceu. Qual é o verbo da oração? Apareceu. Qual foi a ação da aluna? Aparecer. O verbo apareceu aqui está fazendo uma ação. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Por exemplo, João come banana. Qual é a ação do João? Comer. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbal, porque o meu verbo está fazendo uma ação. Maria fala alto. Qual é a ação da Maria? Falar. Então, nesse caso, o verbo fala está fazendo uma ação, é a ação da Maria, tá bom? Pedro anda rápido. Qual é o verbo? Anda. E ele está fazendo uma ação, a ação do Pedro, de andar. Então, o verbo, quando ele estabelece uma ação, a ação do sujeito, o que é que o sujeito está fazendo? Nesse caso, é um predicado verbal. Olha aqui as diferenças para vocês terem uma noção. A aluna apareceu, o verbo é aparecer, é uma ação da aluna, ela apareceu. Então, predicado verbal. E o predicado nominal? O predicado nominal é quando o verbo, ele não assume uma ação, e sim um estado. Por exemplo, Paula está cansada. O verbo estar não está fazendo ação nenhuma. Ele está dizendo que Paula está cansada. É um estado de Paula e não uma ação de Paula, tá? Então, quando o verbo ele executa um estado, nesse caso, ele é um predicado nominal. Olha aqui o exemplo. A aluna parece cansada. O verbo parece não está exercendo função. Ele está dizendo o quê? Que ela parece o quê? Cansada. É um estado da aluna. É como a aluna está se sentindo. Nesse caso aqui, esse predicado não pode ser verbal. Ele tem que ser nominal. Porque o verbo está fazendo uma ação de estado. A aluna parece cansada. Parece cansada, é o estado dela, ela está cansada, né? Então, aqui nesse caso, é um verbo, um predicado nominal. E quando é os dois, professora? Como é que a gente sabe identificar verbo nominal? Pode existir. Quando o verbo, ele assume tanto a forma de ação quanto a de estado, tá bom? Olha aqui. A aluna apareceu Sim, desculpe, continuando. O verbo nominal é quando o verbo assume as duas funções, de ação e de estado. A aluna apareceu cansada. A aluna fez o quê? Apareceu, uma ação da aluna. Mas como ela estava?
cansada, um estado da aluna. Então, o mesmo verbo, ele assume as duas posições, a ação e o estado, tá bom? Então, acredito que ficou claro, mas recapitulando. Predicado verbal é quando o verbo assume uma ação, tá? Quando ele está fazendo uma ação. Predicado nominal é quando o verbo assume um estado. A professora está ansiosa. Está ansiosa. É o estado, é como ela está se sentindo, tá bom? E o verbo nominal é quando o verbo assume as duas funções, tá? Como no caso aqui, a aluna apareceu, uma ação dela, aparecer. Mas ela apareceu como? Apareceu cansada. Então ela está assumindo, o verbo está assumindo os dois papéis, tanto o verbo quanto o nominal, tá bom? Agora a gente vai para a transitividade verbal, que é um outro assunto que também vai ter na prova. Transitividade verbal, ele pode ser dividido em 4 tipos de transitividade. O verbo pode ser intransitivo, quando ele não precisa de um complemento. Por exemplo, se eu disser assim, Marina chegou, o verbo chegou, precisa de algum complemento? Marina chegou. Pronto, eu já entendi que ela chegou. Não preciso saber mais nada. A mensagem já foi passada. Nesse caso, quando o verbo não precisa complementar para eu entender a mensagem, ele é um verbo intransitivo. E quando ele é um VTD, o que é isso, tia? VTD, verbo transitivo direto, tá? O verbo transitivo direto é quando a gente faz uma pergunta para o verbo e que ela se encaixa em o que ou quem. Então, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra gente conseguir. Vou apagar aqui em cima, só para botar aqui os exemplos. Exemplo. Olha a oração. Comprei uma bolsa. Primeira coisa que você tem que saber é localizar o verbo. Localiza o verbo. Comprei uma bolsa. Qual é o verbo? Comprei. Aí eu pergunto, comprei o quê? Uma bolsa. Se a pergunta se encaixa em o quê, aqui esse verbo é um verbo transitivo direto. Tá bom? Olha aqui. Encontrei a Paula no mercado. Olha aí, encontrei a Paula no mercado. Qual é o verbo? Vamos primeiro localizar o verbo. Encontrei. Aí você pergunta, encontrei quem? Encontrei a Paula. Ó, se quem se enquadra na pergunta, então ele é um verbo transitivo direto. Então, o verbo intransitivo ele não precisa de um complemento para eu entender. O VTD, que é o verbo transitivo direto, eu preciso perguntar ao verbo. E a pergunta tem que ser o que ou quem, para ser verbo transitivo direto. Comprei o que? Encontrei quem? Tá? Então, se as duas perguntas, o que ou quem, se enquadram quando eu for perguntar ao verbo, nesse caso ele é um verbo transitivo direto, tá bom? E o verbo transitivo indireto, VTI? VTI é verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é quando a pergunta do verbo é de que ou de quem. Por exemplo, ó, eu gosto de uva. Qual é o verbo? Mas eu gosto de quê? De uva, tá vendo? De quê? Então aqui esse verbo é um verbo transitivo indireto.
Eu gosto de você. O verbo é gosto. Mas eu gosto de quem? Ó, de quem? De você. Então, se a pergunta se enquadra também, é um verbo transitivo indireto. Então, o que é que vocês têm que ter na cabecinha de vocês? As perguntas. O que é que eu tenho que perguntar para o verbo? VTD, verbo transitivo direto, eu tenho que perguntar para o verbo o que ou quem. Se dá certo a perguntinha, ele é um verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. O que é que eu tenho que perguntar para o verbo? De que ou de quem? Se dá certo a pergunta, ele é um verbo transitivo indireto. E o VTDI, o que é isso? VTDI é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é os dois, o transitivo direto e o indireto juntos na mesma frase, na mesma oração. Por exemplo, ó, comprei uma bolsa da Maria. Qual é o verbo? Comprei, já localizei o verbo. Aí eu vou perguntar, mas eu comprei o quê? Uma bolsa. Se é o quê? Verbo transitivo direto. A pergunta o quê, né? Aí eu continuo, comprei uma bolsa da Maria. Olha, as duas perguntas vão ser feitas aqui, ó. Comprei o quê? Uma bolsa. De quem? Da Maria. Entendeu? Ó, comprei o quê? Uma bolsa. De quem? Da Maria. Então, aqui eu tenho as duas perguntas. O quê e de quem? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Quando as duas perguntas cabem no verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Quando somente o que ou quem cabe no verbo, ele é um verbo transitivo direto. Quando de que ou de quem cabem como pergunta no verbo, ele é verbo transitivo indireto. E quando ele não precisa de complemento, intransitivo. Tá bom? Facinho demais. Muito fácil. Vamos lá agora seguindo para os próximos assuntos. Próximo assunto que a gente tem é um complemento verbal. E o que seria um complemento verbal? É um complemento do verbo, tá bom? Por exemplo, eu vou colocar aqui. Olha aí. Olha a oração. João e Maria andam juntos. Qual é o verbo? Andam. Andam é o meu verbo. O que é que está complementando este verbo? João e Maria andam. Eu posso parar aqui? João e Maria andam. Já estou sabendo que eles estão andando, né? Já estou sabendo que a mensagem já foi passada. Mas eu tenho aqui, ó, uma complementação para esse verbo. Eles andam como? Juntos, tá? Então, aqui, juntos seria o complemento verbal, tá? Vou colocar outro aqui. Pronto. Maria comeu pizza. Qual é o verbo? Comeu. Mas ela comeu o quê? Pizza. Então, pizza é o quê? O complemento deste verbo. Sempre o complemento vai vir depois do verbo, professora? Muitas vezes. Quase na maioria das vezes. Por quê? Porque ele está complementando a mensagem que o verbo está passando. Complemento já diz, a própria palavra já diz, ele está complementando, completando a mensagem que o verbo está passando, tá bom? Isso que é complemento verbal. Agora, tem um outro assunto que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos lá.
Como eu falei para vocês, é importantíssimo vocês saberem localizar o sujeito em uma frase. Vou colocar aqui. Pronto, vamos lá. Primeiro, qual é o sujeito da frase? Maria é linda. Qual é o sujeito? Maria. O resto que sobra é chamado de predicado. Então, Maria é o sujeito e o resto que sobra... Nossa, tá horrível meu pincel. O resto que sobra é predicado, tá bom? O que seria um predicativo, então? Predicativo é o chamado adjetivo. Lá no 5º ano, vocês aprendem, 4º ano, vocês aprendem o que é adjetivo. Adjetivos são as características. Menina alta, adjetivo alta. Casa bonita, adjetivo bonita. Sala amarela, adjetivo amarela. Então, o adjetivo é a característica. Agora, vocês não falam mais adjetivo. Vocês falam predicativo, que faz a mesma função do adjetivo. Ele caracteriza, tá bom? Então, o adjetivo, o predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito, aquela pessoa que é mais importante na oração. Então, o predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito. Maria é linda. E quem é linda? Maria. Então, aqui, linda é o quê? O predicativo do sujeito, que é Maria, tá? O predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito, a pessoa mais importante da oração, tá? Então, Maria é linda. Aí eu pergunto, quem é linda? Linda é a Maria, que é o sujeito da minha oração. Então, linda, essa característica é o predicativo do meu sujeito, tá bom? E o do objeto? O que é o objeto? Vamos lá. Maria está com uma roupa linda. Qual é o sujeito? Maria. Continua sendo a Maria. Maria continua sendo o sujeito. E tudo isso daqui é o predicado, tá bom? Agora vamos lá. Maria está com uma roupa linda. Eu encontrei aqui uma característica, linda. Mas o que é linda? É a Maria ou é a roupa? A roupa que é linda. Tá vendo? Então aqui é um predicativo do objeto. Por quê? Porque eu não estou falando do meu sujeito. Eu estou falando de uma outro substantivo que está dentro da minha oração, mas que não é a minha principal, como é o sujeito. Eu estou falando do objeto, tá? Maria está com uma roupa linda. Então, o que é linda é a roupa e não a Maria. Então, aqui nesse caso, linda é o predicativo do objeto, que é a segunda palavra mais importante dentro de uma oração. Vamos fazer outra. Vamos lá. Primeira frase. Sofia está quieta. Quem é o sujeito da ação? Sofia. E como ela está? Ela está quieta. É a característica da Sofia. Ela está quieta. Então, aqui, essa característica quieta é da Sofia, é do meu sujeito. Então, aqui é um predicativo do sujeito. Aí, olha só aqui. Sofia trouxe uma garrafa amarela. Quem é o sujeito? Continua sendo Sofia. Tudo isso daqui é o predicado. Eu encontrei aqui, ó, uma característica amarela. Mas quem é amarela? É a Sofia ou é a garrafa dela? A garrafa dela. Por isso, nesse caso, amarela não será um predicativo do sujeito, e sim
um predicativo do objeto, tá bom? Então é isso, eu vou passar uns exercícios e qualquer dúvida volte o vídeo. Boa sorte!